Qual é o seu estilo comunicativo? Você é do tipo que não sabe dizer não? Ou, ao contrário, você diz tudo que vem à cabeça e depois que você se dá conta no quanto você pode estar machucando outras pessoas? É sobre isso que hoje a gente vai falar no Comunique-se. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Vou colocar o tema. Qual é o seu estilo comunicativo? Pronto. Entender um pouco dos nossos comportamentos vai permitir com que a gente identifique por que tanta agressividade em alguns momentos, porque depois a gente acaba se arrependendo, não deveria ter falado aquilo, não queria ter magoado outra pessoa. Ou às vezes a gente fica com algo engasgado e depois pensa, se eu tivesse dito na hora tudo que eu pensava, eu estaria bem mais tranquilo. E a gente guarda, a gente identifica várias características ao identificar como a gente comunica com as outras pessoas. E a minha convidada, que é expert no assunto, acabou de chegar. E vamos entender mais um pouquinho do porquê a gente faz o que faz. E para você. Boa Olá, noite! boa noite, Raquel. Me escuta bem? Tudo bem aí? Está tudo ótimo. Imagem ok, som ok. E a sua presença que é o mais importante, tá? Que Fechando com chave bom. de ouro. Feliz de estar aqui mais uma vez com você, compartilhando aí esse conhecimento tão importante, né, sobre a comunicação, sobre os estilos, para que a gente possa de fato expandir isso, essas informações e utilizar na prática isso. É a prática que a gente vai ver que é o mais desafiador, mas quando a gente começa a entender o porquê que nós fazemos alguma coisa, fica mais É, fácil, acredito, a trajetória. A gente já sabe o que fazer. O como, muitas vezes, a gente vai descobrir quando aparece esse grande desafio de talvez se acalmar um pouquinho, mas eu quero que você fale mais sobre isso com a gente. Primeiro, eu quero que você bom, se apresente, tá pessoal que não legal. tem a oportunidade de te conhecer aquela primeira vez. Tá ótimo. Então vamos lá. Bom, meu nome é Cláudia Mourão, eu sou fonoaudióloga por formação, e aí a fonoaudiologia, para algumas pessoas que às vezes até têm muita dúvida, porque a fonoaudiologia é uma ciência bem recente, né? Ela tem 40 e poucos anos de existência, é novinha, vai. E aí, o que acontece? As pessoas ainda não entendem bem o que a fonoaudiologia faz, mas a fonoaudiologia é a ciência da comunicação humana em se tratando da fisiologia da comunicação. Voz, fala, linguagem, expressividade. Hoje a gente expandiu para a área hospitalar, enfim, tem a audição, né? Fonoaudiologia. Então, nós temos aí uma gama de afiliados, vamos dizer assim, de áreas afiliadas em que a gente atua. Eu sou especialista em voz, em comunicação humana, e a minha abordagem ela é voltada muito para a área empresarial, para as relações da liderança com os liderados, para as pessoas que estão num ambiente de trabalho, que precisam se relacionar e que encontram muitos conflitos. Também alguns atendimentos individuais eu também faço, né, como mentora, como coach, mas assim, essa é a abordagem maior do meu trabalho no ambiente corporativo e utilizando essas ferramentas que a gente vai comentar aqui hoje. Obrigada por você estar aqui. Não te Tá bom. agradeci. Era para começar a live, eu já te agradeci. Mas eu fiquei bem feliz, porque você sabe que a live que nós fizemos a primeira vez, onde também teve vários exercícios, foi bem dinâmica, eu assisti mais duas Isso. vezes, de tanto que eu gostei. E a gente descobre que vai aprendendo um pouquinho. Uma forma com que você enxerga sobre aquela ótica, eu começo a analisar, acho interessante, isso desperta curiosidade. E é uma forma em que eu estou Verdade. aprendendo, que a gente amplia um pouquinho a nossa visão. A gente descobre Uhum. cada dia que a gente sabe tão pouquinho. E saber que eu tenho você aqui, que eu posso aprender mais uma vez, eu fico muito feliz. Obrigada.
Que bacana, Raquel. Eu também. Eu acho que esse compartilhar é que é o bacana, né? Quer dizer, a gente troca, a gente escuta. Por isso eu sempre peço, pessoal, coloque aí as dúvidas, as perguntas, comentem, porque isso que faz a live ficar dinâmica, ficar bacana. Senão acaba sendo só de um lado, né? Só entre nós duas aqui. Então, quem quiser, coloca aí as dúvidas, as perguntas, a gente podendo, a gente vai dando as respostas, que a gente sabe também, né? Porque o aprendizado é contínuo. A gente não para de aprender aí. Vamos lá, vamos começar. Treinamento que nunca tem fim. Todo dia a gente buscar se desenvolver um pouquinho. Vou fazer um pedido aqui para eles. No aviãozinho, encaminha essa live para alguém. Se eventualmente essa pessoa é um pouquinho mais agitada, você gostaria que ela tivesse mais uma habilidade de nos comunicar, é uma boa oportunidade de você encaminhar. Ou talvez aquela pessoa que você gostaria que fosse mais dinâmica, puxa, sempre acata o que os outros falam, dá uma ajuda para ela nesse sentido, deve entender algumas estratégias e até ver sim que ela consegue, não consegue, Cláudia, ao final dizer não, é sobre esses aspectos que eu quero que você traga para a gente. Sem tanto sofrimento assim, que é aquele perfil da pessoa prestativa, encaminha para essas pessoas, conforme você identifica o comportamento de alguns, nos quais você acredita que eles podem melhorar, assim como eu e a Cláudia também, encaminha. Fica aqui o meu convite para vocês compartilharem e fala por quê. Esse tema é interessante. E a pessoa vai lá e vai ter oportunidade de aprender um pouquinho. Agora, o que é esse estilo comunicativo? Explica um pouquinho para a gente. Então vamos desmistificar isso, né? Na verdade, a minha proposta é falar exatamente de como a gente se manifesta para comunicar. Nós somos seres humanos e não somos iguais. Eu não sei se eu já comentei até na outra live, mas eu tenho uma irmã gêmea, nós somos idênticas visualmente, não comentei não. Nós somos idênticas, assim, se você encontrar comigo na rua, vai me cumprimentar, se encontrar com ela, ela vai responder, porque ela consegue falar ainda mais do que eu. Eu já gosto de falar, ela fala muito, ela não é fonoaudióloga, mas ela gosta muito de se comunicar. E por que eu trouxe essa coisa? Nós somos gêmeas e, ao mesmo tempo, somos indivíduos. Somos diferentes, cada um tem o seu traço de personalidade, a sua forma de se manifestar no mundo, de pensar, de tomar decisões, de se relacionar. Então, quando a gente fala em estilo, a gente inicia por esse autoconhecimento. Então, deixa eu dar uma parada, olhar para mim e dizer assim, caramba, qual é o meu estilo? Como é que eu prefiro me comunicar, interagir, me relacionar no mundo? Então, existem vários autores que falam de alguns estilos e, assim, existem aqueles clássicos que eu considero que a gente tem que começar por eles, né? Que são os estilos de comportamento comunicativo. O que acontece? A comunicação é um comportamento, a gente está em interação, a gente está se envolvendo, a gente está usando recursos, está usando mímica facial, voz, gestos, postura, ou não. Mesmo que a gente não use, é uma forma de comunicação. Então, quando nós estamos em interação, nós estamos sendo lidos, avaliados, mesmo que nós não estejamos em situação de estar numa avaliação, porque isso é do humano. O humano vai fazer essa avaliação. Gostei, não gostei. É muito paradão. É muito agitado. É muito frio. Ele é frio, ele não tem sentimento. Aí começa a entrar na seara dos estilos. Quem nunca falou uma coisa dessa de alguém ou nunca pensou pelo menos isso? É rápido, assim, segundos, não é? É muito rápido, muito. Por quê? Porque o nosso cérebro ele vai processando por imagens e por vivências, por experiências que nós temos guardadas de relacionamentos. Por isso que a comunicação ela é tão importante na vida. Eu digo que a gente não vive sem se comunicar. Você vê o que o cenário da pandemia trouxe de reflexão para todos nós. A gente consegue se comunicar, inclusive, através de vídeo, né? Graças a Deus a gente tem a tecnologia a nosso favor nesse momento, porque se fosse em outra época, né, a gente não teria essa possibilidade. Mas como a gente ainda sente falta da interação humana, do abraço, da troca das sensações.
que são as pessoas mais sinestésicas, são aquelas pessoas que se relacionam mais através das sensações. Mas mesmo assim, a comunicação, ela está ali, ela precisa, o ser humano sente essa necessidade. Então, voltando à questão dos estilos, eu tenho uma crença mesmo, muito forte, de que não existe um rótulo. Você não é assim, pronto e acabou. Por isso que quando você me perguntou logo no início, a gente consegue mudar? Se a gente quiser e tiver acesso a esse conteúdo, não só o nosso, esse conteúdo sobre comunicação, e entender que a decisão é nossa de aplicar, vai ser mesmo como ensaio e erro. Porque isso não vem com a habilidade de comunicação, ela não vem com um manual. Né? A gente não nasce com um manual, a gente vai aprendendo a falar, aprendendo a andar, aprendendo a se expressar a partir da convivência. Então, a gente vai adotando um estilo que tem muito a ver com o nosso traço de personalidade. Então, assim, posto isto, importante a gente dizer, classicamente, dos primeiros estudos que vem acompanhando, de 3 comportamentos essenciais aí, todos nós passamos por esses 3, que são comportamentos comunicativos, que é a passividade, a agressividade e a assertividade. Só que acontece que depende dos momentos e das interações que a gente esteja vivendo, a gente é capaz de utilizar um ou outro diante da situação. Por isso que eu mencionei o autoconhecimento. O que significaria a passividade? Né? Essa questão de você estar passivo, de você não reagir. Se for uma situação pontual, ok, tem horas que é melhor ficar passivo por uma escolha sua. Nessa interação, eu não quero conflito, é uma pessoa que eu não quero me indispor, então eu prefiro ficar em silêncio, não me posicionar nesse momento. Agora, o que é o preocupante? É quando essa é uma condição forte. Você, em todas as situações que você é demandado se posicionar, colocar a sua opinião, você escolhe a passividade. Se isso estiver neste grau, é importante procurar mesmo como é que eu saio disso, que auxílio eu posso ter para eu buscar uma assertividade, que é a capacidade de eu dizer o não, de eu me posicionar sem culpa, sem medo. Então, quando a passividade é num nível muito forte, aí muitas vezes é necessário ajuda, sim, terapêutica, psicológica, para ajudar a gente a entender por quê que a gente sai da situação, né? Que a gente não quer estar em confronto de maneira nenhuma. Então, esse é um dos aspectos que é, muitas vezes, um estilo. Quando a pessoa, ao contrário do passivo, explode, muito no sentido de assim, reação, e vai assim, para um tom de voz elevado, para uma reatividade, seja qual for a situação, essa pessoa já milita ali pelo estilo mais agressivo. Então, veja, esses são os clássicos, né? É mais passivo, é mais agressivo. O que a gente busca? Uma assertividade. Porque o passivo, ele não consegue dizer não, ele se retrai. O agressivo, ao contrário, ele já diz, se bobear, ele bota o dedo em riste, ele impõe muito a presença dele. Não é que ele seja agressivo porque ele é uma pessoa ruim, mas é porque é a forma que ele encontra de conseguir as respostas que ele deseja. Então, muitas vezes, ele pode provocar medo. Se é um líder, por exemplo, ele impõe a liderança dele pela agressividade e aí ele propicia que a equipe fique passiva. Porque se alguém reagir de uma maneira mais agressiva, e aí ele tem um poder, porque ele está numa hierarquia maior, e ele pode utilizar, inclusive, de um outro comportamento, que é uma manipulação também. Não quer dizer que os líderes sejam assim, não. Muito pelo contrário. Eu trabalho com liderança e vejo a assertividade, que é o comportamento que a gente mais solicita que as pessoas percebam. O que é ser assertivo? Ser assertivo é, de fato, se afirmar
E aí, né, você que trabalha muito nessa seara, né, Raquel? É importante a assertividade na hora que a gente está se posicionando. Quando eu falo, por exemplo, para os advogados, eles buscam muito essa postura de assertividade para poder se fazer ouvir. Se ele for um pouco mais passivo no posicionamento, ele perde o time. E se ele for muito agressivo em alguma situação, ele perde a razão e as pessoas começam a julgar o comportamento em vez de ouvir o conteúdo, a mensagem. Faz sentido, né? Não é? É. E aí a gente navega por esses comportamentos. Então, de acordo com o nosso perfil, por isso que eu falo, autoconhecimento. Qual é o seu estilo? Você acha que você é daqueles que explode mais, ou que é mais agressivo, que tem assim uma ironia na hora que fala, que você provoca o outro através de um humor ácido, no sentido de querer ver, colocar fogo no parquinho, né, como é moda agora nesses programas. Quer dizer, olha como é que dá conflito quando você sai de uma assertividade. Quando você busca assertividade, que aí eu vou definir a assertividade, que eu acho importante, a assertividade não é acerto. A palavra assertividade, ela vem da palavra assero, que quer dizer afirmação. Então, quando eu sou assertivo na minha comunicação, na minha tomada de decisão, eu me afirmo com aquilo que eu penso e que eu sinto, respeitando o outro. O mais legal da assertividade, a definição que eu gosto mais é essa, olha, ser assertivo é a capacidade de eu me afirmar, dizer o que eu penso, o que eu sinto, sem agressividade e sem causar constrangimento aos outros. Olha que coisa forte. Eu posso ser bem objetivo, porque ser assertivo é ser objetivo, dizer o que eu penso e o que eu sinto. Por isso que o assertivo, ele diz não. Ele não diz não para confrontar. Ele diz não porque é sincero. Ele diz, infelizmente não posso. Nessa data, eu não vou poder estar com vocês na reunião. Existe alguma possibilidade de trocarmos a data? Então, é uma conversa respeitosa. E aí eu me calo para eu ouvir o outro dizer. Não, Cláudia, tem que ser essa data. Infelizmente, eu não posso. E aí é uma questão mesmo de você negociar, porque a vida é a negociação. Você negocia com o filho, você negocia com o seu cônjuge, você negocia o tempo inteiro, negocia a aceitação de uma ideia, e isso vem através da comunicação. Mas, Cláudia, assim mesmo, eu não sei qual é o meu estilo. Repara que, de repente, o seu estilo ainda está sendo desenhado por você. Porque a gente passeia nesses comportamentos. Conforme a gente vai alcançando uma maturidade e aplicando o que a gente aprende na vida, nos estudos, a gente vai encontrando uma forma e fazendo uma escolha. Que aí vem a segunda parte do que eu quero contar para vocês dos estilos. Não sei se você quer fazer alguma pergunta, Raquel, sobre isso. Sobre esses três aí que eu falei. Em relação à pessoa ter mais clareza. Tá. Para analisar seus próprios comportamentos. Porque existe um pouco de dificuldade. A gente muitas vezes não quer... A gente busca essa resposta, mas de certo modo existe um pouco de receio do que de fato eu vou ver a meu respeito. Verdade. Agora, você acredita que uma maneira simples e até prática que a pessoa pode fazer isso? É de coragem, eu acredito. A gente descobre algumas falhas e faz ajustes. É nos momentos mais críticos? É no momento em que ela é pressionada? Você acredita que dessa forma eu consigo ter uma resposta e enxergar com mais clareza qual é o meu estilo? Se é diante de uma pressão, se é diante de uma discussão, ou esses momentos eu tenho que analisar de forma isolada? Como é que eu posso interpretar o meu comportamento em momentos assim? Poxa, muito boa essa colocação. Porque no momento do conflito, ou no momento que a gente está ali, na adrenalina da situação, a gente não está usando um pensamento mais racional. A gente está muito envolvido e a gente está muito na emoção. Então, esse é um ponto importante da gente identificar. Eu só vou conhecer o meu estilo quando eu me abrir
para o feedback. Por quê? Eu sempre digo que a gente precisa ter com quem contar. Com quem contar, sinceramente. E com quem contar, gente, não é aquele amigo que passa a mão na cabeça, que só me que fala que eu sou maravilhosa. Não, é aquela pessoa que é crítica o suficiente para ser sincera em alto grau e dizer, Cláudia, você está me pedindo um feedback? Então eu vou te dizer. Na situação tal, eu observei como você se dirigiu, você estava realmente muito inflamada, o seu tom de voz cresceu muito. Então, é preciso, muitas vezes, para a gente começar a perceber o nosso comportamento, que a gente esteja aberto a receber feedback de alguém que seja crítico, que essa crítica não seja para nos destruir. Porque vamos combinar que também tem aquele que critica só para botar lenha na fogueira e não segura ali o que aconteceu, porque a gente tem um ponto cego. Tem atitudes nossas, comportamentos nossos e fala nossa que a gente não se escuta e não percebe. Mas se a gente tem, nessa situação, pessoas sinceras que vão chamar a gente num canto e vão dizer, olha, eu gosto muito de você e eu queria te dar um feedback. Eu queria dizer para você que naquela situação aconteceu isso assim, assim, assim. Eu já assisti isso outras vezes. Quer ver? Na situação tal, eu também vi esse seu comportamento comunicativo. Ou você foi muito passiva. Você não se posicionou, o outro cresceu em você. Vamos tentar ver, vamos ler alguma coisa. Então, a gente precisa saber quem está ao nosso redor que pode colaborar também para nos dar esse feedback. Ah, Cláudia, não tenho ninguém. Pede o feedback. Pede o feedback. Ai, Cláudia, mas eu tenho medo do que eu vou ouvir. Bem-vindo ao mundo. A gente só cresce se a gente conseguir amadurecer para também olhar o que a gente não está conseguindo ver. E aí sim a gente vai conseguir ter autoconhecimento para poder se relacionar melhor. Tá? Então, assim, eu trouxe essa abordagem do feedback porque ele é o primeiro caminho para você reconhecer como o outro está te vendo. É importante você saber como o outro, mas não é um outro só. Se você escutou um feedback de um dizendo que você está muito desfocada, que você é muito a tua ideia em primeiro lugar, não escuta ninguém, opa, posso estar indo para um lado mais agressivo. Se alguém aí você escuta o outro dizer a mesma coisa, escuta num outro contexto alguém dizer, opa, 3 feedbacks? O que eu não estou querendo ver? Ou o que eu não estou conseguindo ver? Então, peraí, quem pode me ajudar? Eu vou fazer um curso? Eu vou procurar uma ajuda? Sei lá, um processo de coaching, um processo, qualquer coisa que me ajude a enxergar isso, a me conhecer melhor, porque isso pode ser, inclusive, o desmembramento de muitas situações que eu estou vendo ou que não estão acontecendo na minha vida, porque eu não me posiciono bem, porque na hora que eu falo eu me disperso, eu não estou... Então, quando eu equilibro e busco essa assertividade nas minhas relações, eu começo a fortalecer e a descobrir o meu estilo. Então, assim, primeiro passo, a minha recomendação, não começa a colocar rótulo, eu sou assim, pronto e acabou. Não, eu tenho comportamentos assim muitas vezes, então, peraí, o que eu posso fazer para melhorar isso? Que isso não está legal, não está me dando um retorno legal. Com quem que eu posso contar para me dar insumo para eu melhorar, para eu ver? Mas, Cláudia, eu não quero mudar. Bom, aí é uma escolha. Se isso está te prejudicando de alguma forma, mas você tem medo, dá a mão para o medo. Já ouvi a Raquel falar isso várias vezes na oratória, e é verdade, gente. Dá a mão para o medo. Porque o medo, ele é uma reação que acontece com todos nós. Nós não temos todas as respostas. Mas se a gente respeita o outro, uma discussão, um impasse, sabe aquela frase clássica, quando um não quer, dois não brigam? Sabe? É porque você tem autocontrole para dizer assim, nesses termos eu não posso continuar essa conversa.
Eu não posso, você está falando alto demais, não está legal o nosso diálogo. Alguém tem que encerrar isso nesse momento para os ânimos se acalmarem e você voltar a uma comunicação. Quando você tem respeito, você vai ser assertivo, mais respeito. O passivo, ele tem um respeito muito alto pelo outro, então ele tem muito medo de se posicionar. E olha, não importa a hierarquia, porque o diretor da empresa, ou o pai, ou quem está, ou se você trabalha numa casa de família e a patroa ou o patrão, não importa. Se você se colocar respeitosamente, você vai ser admirado, inclusive. E você tem todo o direito de se posicionar e precisa se posicionar. Então, não rotule que estilo é o meu. Então, eu não sei se eu estou sendo disruptiva, mas a ideia é essa. Não coloca uma tarja. Eu sou agressiva, ponto, e acabou. Eu sou passiva, ponto. Não, a gente vai utilizando os comportamentos comunicativos de acordo com as relações. Mas lembre-se, se tiver balizado pelo respeito, sabendo que você tem o seu direito de se posicionar, assim como o outro também tem, nós vamos conseguir ter um diálogo. Diálogo é o que não está conseguindo ter hoje nas relações. Ou um fala mais alto e aí acaba a conversa, ou o outro não se posiciona, e aí não tem conversa, não tem comunicação. Como assim? Se é a comunicação que é a liga das relações. Quantos relacionamentos acabam por falta de comunicação? Então, estilo é aquele que você escolhe para você de acordo com a situação. O que você precisa entender é que tem ferramentas, tem várias possibilidades. E aí, se você me permitir, Raquel, eu quero falar dessa ferramenta, que é uma ferramenta que mostra como a gente pode fazer uma primeira leitura dos nossos interlocutores e de nós próprios, tá? Pode ser? Eu quero que você fale. Deixa eu só mandar um beijo aqui que escreveram para nós. Joel, Antônia, eu acredito que seja uma seguidora sua, porque eu não a reconheci pela foto. Um beijo grande. E o Marcos compartilhou aqui que chegou mesmo diante da chuva. Aqui também no Guarujá está chovendo, Marcos. Mas hoje eu não tive estabilidade no final e a coisa está fluindo. Eu não sei como está em São Paulo. Você é de São Paulo? Sou do Rio. Eu sou do Rio. Ele é de São Paulo? Ele é de São Paulo. Porque no Rio, eu estou afastada do Rio hoje. Eu estou mais para a Serra. E às vezes também tá chovendo, né? Esquentou muito de dia. Não sei em São Paulo como tá. Está chovendo, Temporal. Ai, meu Deus. Segura aí, Marcos. Está em casa, seguro. Em boas companhias, Marcos. Obrigada pela sua participação. Zona Leste. Bacana. Tá certo. Então, vamos lá. Vou apresentar a ferramenta. Então, olha só. A primeira coisa é o seguinte. Esse autor, que é um autor que eu estudo já há alguns anos, né? Ele fala de um perfil pessoal que você tem na hora que você pensa e que você toma decisão. Quando você se comunica, quando você começa o seu processo de comunicação, você está tomando uma decisão. Você acabou de tomar uma decisão de que você quer falar alguma coisa ou expressar alguma ideia. Então, esse momento dessa tomada de decisão, ele diz que o nosso cérebro, ele faz um caminho por uma preferência nossa. Então, a gente não entende isso porque a gente não tá vendo isso. Por isso que eu gosto muito de trazer a abordagem dele. O nome dele é Ned Herman. Não sei se você conhece, Raquel. O Ned Herman, ele estudou, né? Ele trabalhou em 1970, quando muitos ainda não eram nascidos, ele teve uma oportunidade na GE para assumir um cargo. E lá em 70, onde a gente pensa que não se pensava ainda em pessoas ou em criatividade, foi solicitado a ele, que era um guru da criatividade, que apesar dele ser físico, ele queria muito entender como é que as pessoas poderiam produzir mais com criatividade. Tudo isso para chegar na forma que comunica, olha que coisa. E aí ele entendeu que o cérebro tinha esses caminhos. Ele começou a fazer uma pesquisa mesmo. Ele levou pelo menos 10 anos pesquisando isso.
nas pessoas. Como as pessoas poderiam ter mais produtividade através da tomada de decisão, da escolha, do estilo que elas tinham. Olha isso. E ele começou a entender que cada estilo comunicava de uma forma diferente. O que o Ned Herman fez no mapeamento dele? Ele mapeava os impulsos, ele estudou 2 neurocientistas, um biólogo, o Dr. Paul MacLean, na profundidade do cérebro, das 3 camadas cerebrais, entendendo que existe lá aquela primeira camada mais reptiliana, né, mais de reação, depois uma segunda camada, que é a parte límbica, a parte das emoções, do sentimento, e a terceira camada, que era o córtex cerebral, que era o nosso pensamento, a capacidade que a gente tinha de fato, inteligência cognitiva. E ele tinha já pesquisado com o Dr. Roger Sperry a divisão cerebral lá, o lobo esquerdo, o lobo direito. Ele falou, tá legal, eu entendo isso, eu já li sobre isso, já estudei sobre isso, mas eu de fato quero entender um pouco mais. Então, o Ned Herman ele não era neurocientista, mas ele se baseou nas pesquisas para criar uma metáfora. E aí ele criou uma metáfora onde ele identificava lá, pelas áreas cerebrais, onde estavam o lado mais analítico. Então, sabe aquelas pessoas que são mais lógicas, mais analíticas, mais diretas? Assim, sabe? Diretíssima. Curta, literalmente, eu vou falar curta e grossa, mas nem sempre a pessoa é grossa. Mas assim, direta, ela não coloca nenhuma palavra antes, não acomoda, ela vai direto, porque para ela é simples assim. É sim, é não, é não. Gosta de conversas inteligentes, analíticos. Essas pessoas, elas são pessoas que a comunicação delas são objetiva, direta ao ponto, não faz rodeio, e essa pessoa não gosta de conversas de pessoas que dão muita volta. Então, esse é o perfil analítico. Repara que a gente tem um cérebro inteiro, ele está falando de um determinado quadrante, porque na metáfora dele, ele divide em 4 quadrantes. Depois, ele fala que ainda do lado esquerdo, indo mais para a profundidade do cérebro, existe um perfil que é mais conservador, que é mais do controle, do planejamento. Pessoas, eu não sei se alguém se identifica aqui, pessoas que têm assim, uma preferência por fazer organização, por começar do 1 e para o 2, depois para o 3, para o 4, para o 5. Diferente de algumas pessoas que começam do 10, volta para o 4, vai para o 1, que não tem uma ordem muito definida. Essas pessoas do que ele chama do inferior esquerdo do cérebro, que tem uma preferência pelo controle, ele chama de pessoas mais conservadoras, controladoras, planejadoras. Então, esse é um estilo que ele identifica para a pessoa pensar e tomar decisão. Então, falei do analítico e falei do planejador conservador. Vamos para o outro lado agora. Ele identifica um perfil que é mais relacional. São aquelas pessoas que são bastante integradoras, colaborativas, sociáveis. São pessoas que gostam de ensinar, que dispõem de tempo, adoram conversar e, às vezes, contam uma história maior, não são tão objetivas, mas contam uma história maior, gostam de estar na conversação. E sentem, são sensíveis, essas pessoas desse lado inferior direito. E o lado superior direito, ele coloca que são pessoas que têm um pensamento lateral, são pessoas experimentais. As pessoas dizem assim, mas a criatividade está aí. O Ned Herman diz que a criatividade está no cérebro inteiro, não está num lugar específico. Só que é nesse superior direito do cérebro que é onde você diz assim, uau, tive aquela ideia. Sabe quando você está no chuveiro ou quando você está andando, caminhando, que você tem a ideia e aí você comunica? É exatamente isso que acontece quando você está você está acionando esse lado. Bom, de acordo com isso, Ned Herman falou, caramba, a gente tem aí um cérebro inteiro e eu tenho pessoas que às vezes são mais analíticas
E nem por isso ela não tem as outras áreas. Mas a preferência dela é ser mais objetiva, direta e pragmática. Se eu, Cláudia, que sou mais aquele inferior direito ali, né, que eu tenho uma preferência mais pelo lado do inferior direito e superior direito, quando eu vou conversar com alguém que é mais objetivo, pragmático e direto, se eu entendo esses 4 modelos que eu acabei de dizer, eu percebo na pessoa o estilo dela. Eu não preciso aplicar nada nela, eu preciso observá-la. E aí, se eu ver na fala que ela é uma pessoa mais direta e objetiva, não adianta eu dar uma volta ao mundo no contexto, porque essa pessoa não vai ficar comigo. Ela não vai ter interesse se ela é mais objetiva. Eu, sabendo disso, por isso que eu falei que a prática é importante. Sabendo disso, eu respondo objetivamente também. Sabe por quê, Raquel? Porque o nosso cérebro ainda está sendo descoberto, né? Quantas coisas estamos descobrindo? A neurociência está aí para nos ajudar. Quantas descobertas com a plasticidade cerebral e por aí afora. Então, não adianta eu dizer, isso aqui o cérebro é assim, pronto e acabou. Não, ninguém sabe, ainda tem muitas áreas a serem descobertas. O que a gente sabe é que 70% na pesquisa do Ned Herman, ele descobriu que a gente pode desenvolver áreas pouco utilizadas por nós. Olha que coisa bacana. 30% ele conseguiu comprovar na pesquisa que tem a ver com a genética. Mas 70% a gente consegue aprender com os estudos, com os livros, com os cursos, com os professores, com as pessoas que colaborem com a gente. Então, qual é o meu estilo? O meu estilo é aquele que eu entender que está disponível para mim e que eu, com a minha capacidade de raciocinar sobre o que eu estou vendo no meu interlocutor, me preparo para me comunicar no canal dele. Simples. Ai, Cláudia, mas não é simples. Não, o entendimento é o seguinte, se eu sei disso, eu posso treinar isso. Eu não estou dizendo que amanhã você já vai sair de uma emocional como eu e virar uma racional. Eu não sou uma racional. Eu nunca vou conseguir ter uma conversa 100% lógica e analítica. Porque senão eu nego algo que me faz bem, que é ser um pouco mais empática, relacional, mas eu posso estabelecer o rapport da conversa falando no canal dele. Ficou claro? Assim, então, analítico, planejador, controlador, relacional e experimental, visionário, que vai para o risco, que sabe, que arrisca as coisas, mas que tem pensamento lateral e que às vezes na hora que fala se perde um pouco, fala assim, onde eu estava imagina um desse que se dispersa falando com um analítico que é direto, objetivo. Então, o conflito nasce por isso, porque um quer provar que o seu estilo é melhor do que o outro ou é o correto. Não tem isso. O que tem de correto é o respeito às diferenças individuais. Maravilhoso. Maravilhoso. Você sempre nos dá uma aula que enriquece muito, muito, muito como nisso. Foi bacana você ter relacionado ao rapport, e talvez alguns não conheçam. Esse termo foi utilizado pela psicologia e significa criar uma relação. E eles consideram que um pré-requisito para uma comunicação bem-sucedida é utilizar o rapport. É você, de fato, fazer uma leitura do outro, ficando com olhos e ouvidos bem atentos, de uma maneira que você consiga entender o que, de fato, ele quer, o que ele precisa. E você comece a estabelecer uma comunicação. Se ele falar mais rápido, eu falo mais rápido. Agora, se eu falar de uma maneira mais pausada, se a outra pessoa, na verdade, fala de uma maneira mais pausada, eu também faço isso. Os movimentos do corpo. Se ela gesticula mais, eu também começo a movimentar mais. E dessa forma, a gente consegue criar uma conexão, porque acredito que seja isso que faz as relações se tornarem mágicas e significativas ao final.
A gente É quer mesmo. familiaridade. Puxa, aquela pessoa me entendeu. E é tão É gostoso verdade. isso, ela sabe exatamente o que eu estou sentindo. Quando eu É, falei, na hora ela já sabia como é que eu iria concluir. E isso perfeito. também, e eu quero até que você fale aqui, em relação à Uhum. importância da gente estar atento a ouvir a pessoa. E é uma forma que eu começo a fazer esse exercício, de me relacionar Uhum. melhor. Eu acredito também que seja bacana se a gente colocasse assim: eu estou de tal forma, não que eu sou. Muito Eu sou bom, passiva. ótimo. Não, eu estou. Hoje eu estou passiva. Hoje eu estou mole, passiva. Uhum. Amanhã eu vou fazer diferente. Isso te dá estímulo. Quando a gente fala que nós estamos, significa que é um momento, Isso é aí. um estágio. Se eu falo que eu estou, pesa bastante e talvez nos traga até desânimo no sentido de buscar uma melhoria. Já que eu fui a vida toda assim, e eu sou assim, eu estou assim. Eu acredito que Pois é, essa leitura vai te fazer a gente. rotula, né? Te limita se você bota o show, né? Assim, você está sempre em construção. Por isso que eu comecei a fala, não é? Então, assim, eu estou nesse período assim, o que mais eu posso aprender para agregar? No dia, a gente nunca mais é a mesma pessoa. Né? A cada dia, quando você acorda, você já não é igual era ontem, queira você ou não. Você já está ali com dias a menos, né? Porque a gente conta para menos conforme a gente vai. E você já viveu ali algumas emoções, algumas situações que já fizeram com que você haja com algum movimento diferente. Muitas vezes a gente tem consciência disso e muitas não temos. Então, eu vou puxar aqui o que você acabou de falar de duas coisas. Uma do rapport, que é essa conexão, e a outra da escuta. Não tem como fazer empatia se você não escuta. E escutar é realmente uma arte, porque a gente já fica aqui, né, internamente querendo responder. Tem uma frase que eu li esses dias até aí que fala isso: não ouve para entender, a gente ouve para responder. Não, ao contrário, a gente ouve para entender. Então, pratique a escuta. Não fica querendo responder. E sente isso, conecta, faz a conexão. Cada indivíduo é único. Eu estava ontem também dando uma aula, e aí falamos de Rubem Alves, e ele trouxe uma vez uma frase muito importante. Ele é aquele que fala da escutatória, sabe? Que a gente fala assim, tem muito curso de oratória, mas não tem curso de escutatória, porque as pessoas acham que não precisam aprender a ouvir. Mas precisam. Mas o que eu ia me relacionar aqui sobre o que ele falou foi uma coisa muito incrível sobre a escuta. Você vê como é que isso é cultural. A gente é tão ansioso, fica tão ligado no 220 que a gente não se concentra. A gente pergunta para a pessoa tudo bem e não espera a resposta. Tá? Então, quando você perguntar se a pessoa está bem, para ali para ouvir. Na Não é verdade, a melhor? gente não quer saber se ela está bem. A gente só reproduz a fala. A gente só quer falar sobre a gente. Exato. Então a gente vai aprendendo a ouvir, a gente descobre beleza e aprendizado na história que o outro traz. Mas o que o Rubem Alves diz é exatamente a fala voltada para o rapport e para a questão. Ele conta a história que numa aldeia, uma aldeia em algum lugar, numa cultura diferente da nossa, as pessoas, quando alguém fala, ou quando alguém vai falar, todos silenciam. E quando aquela pessoa termina de falar, ninguém fala por 1 minuto. Por quê? Aí alguém perguntou para ele, por quê? Porque quando o outro fala, para esta cultura, a pessoa está colocando para fora o que ela tem de melhor. Então, é uma coisa tão sagrada, tão especial, que você não pode intervir, você tem que silenciar para receber o melhor do outro. Olha que coisa profunda. E quando ela termina, se você quer responder ou está naquela ânsia, você insere esse sagrado. Porque aquilo fica ecoando dentro do outro quando você aquieta. Nós não estamos acostumados com silêncio.
E o silêncio é uma forma de se comunicar, de respeito ao outro. Se o outro falar, fala alguma coisa, eu estou absorvendo o que você acabou de me dizer. Né? Então, assim, olha que coisa profunda, de incrível respeito. Só que a gente está num dia a dia atribulado, a gente quer dar resposta, a gente está numa competitividade incrível, que a gente acaba não fazendo a empatia. E aí, mais uma coisa, só para finalizar essa questão do rapport, da escuta, que está tudo ligado à comunicação. Não tem nada desligado aqui, está tudo ligado. E aí vem a fala da comunicação não violenta também, que traz essa questão da escuta empática, de observar e descobrir as necessidades do outro. Porque nem sempre o que está lá em cima do iceberg, que é o que a gente está vendo, é o que de fato a gente está enxergando. A gente não consegue enxergar o que está para baixo se a gente não fizer rapport de conexão e se a gente não estiver aberto para entender o outro. Comunicação não é só fala, dito por uma fonoaudióloga. Não é só fala. A comunicação é via de mão dupla. E eu preciso ouvir para a comunicação poder fluir. Olha que coisa profunda. Então, não se preocupe com o estilo. Eu queria só responder aqui, Raquel, rapidinho, uma coisa que eu vi passar aqui para não perder o fio da meada. Alguém escreveu, e eu acho legal falar sobre isso, voltando ao Ned Herman, dos modelos lá do cérebro e da comunicação através dos modelos. A pessoa fala assim, no meio da fala, se alguém me interrompe, eu esqueço. Então, isso tem aí alguma possibilidade dessa pessoa não ter realmente assim, uma concentração mais trabalhada ali. Então, a dica para isso é o seguinte, se alguém te interromper, faz um gesto e repete a última palavra que você está na fala. Que aí você vai falar com quem te interrompeu e vai voltar para aquela palavra que vai te ligar ao contexto que você estava. Só para dar essa dica que eu vi que alguém colocou aí, não sei se se eu ajudei. Mas é importante a gente ouvir, a gente repetir a palavra para dar o comando para o cérebro. Então, assim, está tudo muito integrado. Então, quando a gente deseja, a gente vai ajustar nossos estilos. Então, a gente tem uma caixa de ferramenta e a gente vai utilizar de acordo com a relação que for. O que não dá é para achar que é uma coisa autônoma, que a gente, sabe, autômata, na verdade, automática, que eu vou falar igual com todo mundo. Gente, as pessoas são diferentes. Cláudia, mas eu trabalho em atendimento a cliente. Ok, você tem um padrão de atendimento, de comunicação, que você tem que respeitar, mas você pode personalizar. Como a Raquel falou, se a pessoa fala mais rápido, eu não vou ficar falando lento, eu não vou conectar. Então eu que já sei disso agora, porque está aqui na live, vou acelerar um pouquinho a minha fala. Se a pessoa é lenta na fala, tenta entender, diminui o teu ritmo para acompanhar a cadência dela e o rapport acontecer, porque o rapport não acontece forçado. Ele é uma coisa muito natural. É você estar aberto e o outro também permitir isso, aí a conexão acontece. Você precisa querer estar na relação, se importar com aquela relação. Senão é melhor nem comunicar mesmo, porque dali vai sair conflito, porque você não está querendo e possivelmente o outro também não. Então é importante esse convite dos dois lados para a comunicação acontecer bem. E o convite fica para quem está aqui com a gente hoje, dar o primeiro passo, já que você tem essas informações e talvez a outra pessoa que tem um comportamento que talvez te cause uma estranheza, ainda não saiba disso. E se você está aqui, é uma oportunidade de você ajudá-la através dessas informações. Também é um bom convite para fazer para eles. Então, vamos fazer aqui rapidinho um resgate, só para quem entrou depois. Primeiro, os estilos. Passivo, agressivo, assertivo. E tem o passivo-agressivo, que é aquele que às vezes meio que manipula. Então, isso a gente vai encontrar nas nossas relações. Qual é a opção que você tem?
Primeiro, se você é passivo... Posso dar um você... exemplo do passivo-agressivo que me veio à mente? Pode. Me veio, exatamente. Vê se encaixa, na verdade. É aquela pessoa que está numa reunião e ela escuta aquelas informações. Assim que ela sai, ela pega a primeira pessoa que ela encontra no corredor e fala: Nossa, eu achei aquilo um absurdo, eu não gostei disso. Que maluquice essa proposta. E você falou alguma coisa? Não, não falei. Depois eu vou falar, mas eu não concordo. Ela usa, tá certo esse? O passivo-agressivo? É Então, muito. o passivo-agressivo geralmente tem esse comportamento. Na verdade, ele talvez nem tenha achado isso. Ele quer colocar fogo na... Fica mais fácil de entender. Então, ele quer incendiar a situação. Qual é a situação aí? Se você está observando essa pessoa, não defina ela, não faça um julgamento apenas por um viés, por uma situação. Recolha evidências de que essa pessoa está agindo dessa maneira. O passivo-agressivo é aquele que às vezes passa por você e diz assim: Raquel, sei não, hein? Ouvi teu nome lá, hein? Abre teu olho. Ele não ouviu nada, ele quer botar você em polvorosa. Depois ele vai falar: brincadeira, você levou a sério, porque ele vê quando você... Sério? Tem que tomar cuidado, porque às vezes, para quem você vai falar uma coisa, às vezes a pessoa nem teve tanta intenção, mas, gente, você começa a ficar rotulado como uma pessoa passiva-agressiva, manipuladora. E se você está num ambiente de trabalho onde a impressão dos outros contam sim, porque você trabalha em equipe, é isso mesmo. Então você começa a ficar daqui a pouco sendo excluído aí, sendo, cancelado. Sendo cancelado. Mas assim, a ideia aqui é você entender que existem esses comportamentos. Se você utilizar o comportamento de uma maneira estratégica, estou falando do passivo e estou falando do agressivo. O agressivo não precisa ser agressivo. Você pode ser um assertivo muito alto. Só que o que acontece se a sua régua de assertividade for muito alta? Você fica perto da agressividade. Então, você vai inflamar, ou você vai ser aquela pessoa que vai enfiar a faca falando baixinho, mas que a agressividade está destilando ali. Então, gente, respira. Eu ensinei a respiração na outra live, mas respira e faz a empatia, porque amanhã pode ser você nessa situação. E você não vai querer que alguém te julgue ou te coloque numa situação dessas. Então, qual é aí o comportamento desejável? O assertivo, onde você vai respeitar o outro, não vai ofender, vai se autoafirmar, dizer não, dizer sim, dizer, olha, minha evidência é essa, de preferência trazendo uma evidência na sua conversa, porque aí você não está falando de hipóteses, você está falando de um fato que te levou a agir assim, sem culpa. Então, um passivo, foi a conversa inicial que a Raquel falou, chama alguém, a pessoa pode precisar disso. Um passivo, ele não precisa ser passivo 100% do tempo, e nem deve, porque o posicionamento é importante. Você tem todo o direito de comunicar. Se o outro não respeitar, aí você interrompe a conversa, porque ninguém é obrigado a receber também a ofensa, né? Palavras de baixo calão. Então, você pode interromper a conversa ali e dizer, nesses termos, de fato, eu não me comunico. Então, esse é o primeiro, que é o clássico dos comportamentos comunicativos. E a outra abordagem que eu trouxe foi do Ned Herman. Se você quiser, depois procura o perfil cerebral do Ned Herman, que você vai ver um pouco disso que eu falei, dos 4 estilos, do analítico, daquele que é mais planejador, sequencial. Não tem certo ou errado. Quando perguntaram para o Ned Herman qual é o melhor perfil, ele diz o seu. E o que você vai fazer agora que você sabe disso? E ele termina com uma frase muito legal, sabe, Raquel? Ele fala assim, antes de tomar uma decisão e iniciar sua comunicação, roda nos 4 perfis. Pergunta, tenho todos os fatos e dados? Análise. Mesmo que eu, Cláudia, não seja analítica, quando eu faço essa pergunta, eu vou analisar.
Então, é uma forma de eu treinar esse lado do cérebro. Então, eu vou analisar. Peraí, eu rodo isso quando eu vou ter uma conversa de feedback, quando eu vou, por exemplo, fazer uma crítica a alguém construtiva. Eu sou um pouco agitada, então, às vezes, parece que eu estou brigando. Eu já tenho trabalhado isso em mim. Esses aprendizados me ajudaram muito. Então, eu vou assim, peraí, tenho todas as evidências mesmo? Reunir elas? Estão aqui? Tenho. Beleza, deixa eu ir para a sequência. Como é que eu vou organizar isso? Porque o sequencial, o planejador, ele é o como. Como eu vou falar isso? Que palavras eu vou escolher? Aí eu pego o repertório de palavras. Aí depois eu vou assim, e essa pessoa? Porque aí é a relação, é o sentimento, é o relacional. Como ela se sente? Como eu posso acolhê-la em vez de colocar ela numa situação sem passar a mão na cabeça? Falando para ela que ela precisa ajustar isso. E, finalmente, qual a consequência disso? Qual a visão futura disso? Porque esse lado superior direito, ele é o estratégico, ele vê ampliado, ele é conceitual. Então, é muito legal a gente poder olhar para esse prisma. Que tal? E nós vamos pensando em algumas situações. Quando a gente começa a exercitar, vai ficando mais fácil, não é, Cláudia? Uhum. Eu começo a entender que esse processo... E tem uma coisa muito importante que você falou, que me fez lembrar de algo aqui, para trazer para eles. Não trate o outro como você gostaria de ser tratado, e sim como ele merece ser tratado e deseja ser tratado. A gente tem um equívoco em relação a isso, que a gente consegue fechar bem esses conceitos que a gente trouxe quando a gente observa. Trata o outro como ele deseja. Como você quer ser tratado é uma outra história. E eu vou propor aqui um exercício, sim, um exercício. Eu queria que cada um pensasse, assim, nas suas relações. Pode ser familiar, marido, esposa, cônjuge, filhos, sogra. Qualquer relação, chefe, colega de trabalho. Pensa aí numa pessoa, não sei. Não precisa dizer nome, não, só pensa. Uma pessoa que não tenha um relacionamento fácil com você, tá? Uma pessoa que você esteja querendo manter uma comunicação, manter a relação, mas está com dificuldade, a pessoa não te escuta. Agora, observa o estilo dela, segundo esse mapeamento. Você vai dizer, Cláudia, ela é agressiva, e além dela ser agressiva, que ela reage assim, ela é muito emocional. E aí ela parte para cima. Beleza, não traçou aí um perfil dessa pessoa? Essa pessoa, ela é sempre assim? Vamos agora observar. Qual é o lado dela que faz com que ela consiga ter um diálogo mais ameno? Porque você não vai mudar esta pessoa. Você vai mudar a forma que você interage com essa pessoa. Então, observei ali, tracei o perfil dela. Ó, ela é uma pessoa, de fato, que é mais assim, sabe, mais explosiva, mais agressiva, e ela é muito emocional. Então, como é que eu vou fazer abordagem com essa pessoa? Não pode ser agressivo igual a ela. Nesse caso, não pode. Se você for muito calminho, ela vai te engolir. Então, a assertividade impera ali. Então, muitas vezes você vai ter que olhar no olho e vai dizer, eu preciso conversar com você. Firme. Eu posso conversar com você de uma forma em que a gente se escute. Você vai ser intenso, mas você não vai ser agressivo. E toda vez que essa pessoa te interromper, você fala para ela, deixa eu terminar aqui o meu raciocínio e aí eu quero te ouvir. Então, esses são os repertórios de palavras que você vai falar. Porque se essa pessoa é emocional, e a gente tem aí vários programas que mostram isso, gente. As pessoas se destemperando na comunicação e perdem a razão. E quando elas começam a ficar muito comedidas, você vê que o corpo fala. Então é o seguinte, ou está realmente interessado ou não está. E aí pensa nessa pessoa e procura ver a abordagem diferente daquela que você está habituado a fazer
Agora que você tem esse repertório de possibilidades aqui. Esse é um belo exercício. Agora, não vale fazer com aquela pessoa boa, amiga, aquela que te entende, é aquela que te desafia, mas que você sabe que a relação merece ser continuada. Porque tem aquela que te desafia que você não precisa manter esse contato com ela. Mas aquela que trabalha com você ou que você tem algum carinho, vale a pena você recuperar. E aí você faz o esforço de treinar isso com essa pessoa. Acho que esse é um caminho bacana. Maravilhoso. Na medida que você fez esse exercício, sugeriu para eles, eu coloquei aqui 4 pontos. O que você pode sempre buscar responder antes de ter aquele momento em que eu quero falar com você hoje? O que falar, como falar, o seu volume de voz, o tom, quando falar, talvez aquele momento no calor das emoções ali não vai funcionar, Exato. e o que você busca negociar. Perfeito, Raquel. Qual é a perfeito. proposta? Eu gostaria que a gente pudesse se comunicar, ou que você falasse comigo um pouco mais baixo. O que você vai ceder, mas vai pedir para ela também ceder? Eu acredito que fica um exercício que vai facilitar bastante para eles. E não faz só com uma pessoa, não. Começa a aplicar. E você vai ver que você vai falar assim, caramba, como eu saí dessa reunião e consegui isso? Sem nenhuma discussão. Diálogo, respeito e assertividade. Usa isso que com certeza o sucesso é garantido, né, Raquel? As relações serão mais leves, mais felizes. Verdade, verdade. No sentido que vocês vão poder falar o que um espera do outro. Talvez outra pessoa, e sabe que é muito interessante em relação à comunicação assertiva, muitas vezes a gente não fala alguma coisa porque consideramos óbvio, para o outro não é. Nós estamos habituados, nós pensamos determinadas coisas e o outro não adivinha. Por isso é tão importante, fale até mesmo o que você considera óbvio, porque para outra pessoa, isso que está no seu pensamento, que parece algo Não tão é simples, óbvio. nem venha nos pensamentos dela como surge nos seus. Fica aqui também como um convite. E vários insights aqui eu tive. Obrigada. Muito legal, né? Olha, dá pra gente ficar aqui horas falando sobre isso. Comunicação é encantadora. Se a gente conseguir colocar na prática, a gente vai ver quanto resultado bom vai trazer pra gente. Em breve eu marco outro bate-papo por aqui. É um prazer te receber. O feedback é sempre muito positivo. Na primeira vez eu recebi mensagens que gostaram bastante, de pessoas que assistiram depois, também elogiaram bastante seu trabalho. Aqui não é uma forma em buscar te agradar, é de fato transmitir a importância que você teve no primeiro encontro, e isso reforça não só ter te convidado hoje, mas como outras vezes também quero que você esteja comigo para também poder aprender, é claro. Conta comigo, a gente, sabe, sempre tem um compartilhar muito bacana, porque são visões mesmo, a gente está sempre em aprendizado, eu acredito muito nisso. Olha, eu tenho 53 anos, eu não paro de estudar, Raquel. Não paro, eu leio, eu baixo tudo. E é tão gostoso, parece que mais você busca informação. E é por isso que a gente está aqui hoje trocando isso. Eu espero que tenha colaborado aí, se tiverem algum comentário, fique à vontade. Eu acho que meu afilhado está aí, que mandou um beijo. Então, um beijo para quem está aqui nos assistindo, meu afilhado, se tiver, um beijão. E para quem tiver e quiser, né, fazer pergunta, fique à vontade, Raquel. Você pode me mandar também, depois eu respondo. Mas é interessante a gente ampliar esse conhecimento. Comunicação é a liga das relações. Não tem como a gente viver sem se comunicar. E se comunicar bem, com eficácia, com clareza, gera resultados cada vez melhores e parcerias muito boas, oportunidades. Imagina se comunicar numa entrevista de emprego. Imagina que eu sou passivo e fico paralisado numa situação. Então, não, vamos colocar ali com respeito. Lembra sempre disso. Se tiver com respeito, você vai assumir a assertividade. E isso vai ser bacana na sua relação.
Brilhante. Muito obrigada mais uma vez. Aqui a Luciana já te elogiou. Ela também fala de comunicação. Lu, ó, que boa oportunidade. Ela estava com a gente na primeira live, de você bater um papo com a Cláudia. Acredito que também vai enriquecer bastante lá para os seus Prazer, seguidores. Luciana. Prazer, estou aberta aí, tá? Muito bom. Obrigada mais uma vez. Quem tiver Ó, dúvidas, acompanhe o trabalho da Cláudia, que ela sempre está compartilhando informações enriquecedoras, como vocês viram aqui. Quero também fazer o convite que no dia 15 comece um desafio de 4 dias para como se posicionar e como falar bem em público. É um treinamento que vai ser pelo Instagram, gratuito, onde o objetivo é que a gente busque desenvolver novas habilidades e juntos aprendermos durante dessa jornada. que legal. Muito bem. Muito bom, joia. Beijo grande. Quer fazer Beijo, algum minha convite para gratidão. ele? Quer fazer Oi? algum convite para ele? Olha, eu estou aqui colocando alguns posts novos lá. Em breve eu vou lançar um curso, já está em produção, já terminei as gravações. Vai ser um curso de liderança para novos líderes. Vai ser o primeiro que eu vou lançar. Porque a gente está num novo momento, e não é quem só assumiu uma liderança agora, né? Porque liderança tem tudo a ver com comportamento e com comunicação, não tem como. Como é que você vai levar as pessoas a atingir o objetivo se você não se comunica? Ah, mas eu sou tímido. Timidez não faz ninguém ser um péssimo comunicador. Vamos desconstruir isso. Tem muita gente tímida que comunica muito melhor do que muitos extrovertidos. Então, desmistificar isso e levar. Então, tem esse de liderança para novos líderes que eu vou lançar. E daqui a pouco eu vou lançar uma jornada também com essa questão da fisiologia da comunicação humana, pela fonoaudiologia. Então, a gente vai trabalhar articulação, vai trabalhar a dicção mesmo, para falar melhor, as pausas respiratórias, a modulação da fala. Vamos combinar, embelezar mais essa nossa possibilidade de uma entrega comunicativa melhor. Acompanha lá, Mourão Cláudia, é o meu, @Mourão Cláudia é o meu Instagram. Acredito que você clicar, consegue entrar lá e acompanhar o perfil. Luciana já te fez o convite por aqui, ok. Em breve verei as duas juntas. Vou adorar participar da live. Tá certo, vamos sim. Um beijo, Raquel. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu adoro estar aqui com você no Comunique. Tá bom. Um beijo a todos. Boa noite, bom descanso, boas comunicações. Boas conexões. Isso. Eu estou buscando encerrar, Cláudia. Agora o xizinho não foi. Oi. Um beijo, pessoal. Bom descanso.